Fala pessoal, estou de volta aqui para a gente falar um pouco agora sobre o outro tipo de ligação que a gente tem como ocorrência nos elementos conhecidos. A gente já falou sobre a ligação iônica, sobre regra do octeto, e a gente fala agora especificamente sobre a ligação que a gente chama de covalente. Ok? Ligação covalente. Então, a ligação covalente, tá? Ela começa o nosso raciocínio, ou a gente começa o raciocínio, tá? A partir da compreensão de alguns aspectos relacionados a isso daqui. Então, ó, começando da ligação covalente, a gente começa no início da ligação covalente tentando entender um pouco qual o comportamento da energia em função da distância dos átomos. Aí você pode me dizer, Stupa, mas você já falou do comportamento da energia na ocorrência de ligações químicas. Eu concordo contigo. Eu já falei que na formação de uma ligação química, os átomos eles diminuem a sua energia. Então você tem lá os átomos isolados, aí os átomos quando estão ligadinhos eles estão com uma energia menor, não é? Eu já falei isso e eu concordo contigo. Mas eu preciso colocar esse gráfico aqui, porque ele andou aparecendo em alguns vestibulares, como a FUVEST. Em 2016, a FUVEST fez uma questão que tinha um gráfico que era exatamente igual a esse que eu vou colocar aqui agora. Beleza? É um gráfico que, como eu estou te falando, relaciona a energia da ligação pela distância entre os átomos. Então eu preciso te explicar esse gráfico, tá? Porque ele não é um gráfico difícil, mas se você não souber interpretá-lo, você pode perder uma questão fácil de bobeira, tá? Então, o gráfico que eu vou colocar aqui é esse aqui. E o que você pode reparar neste gráfico? Você tem um perfil que não é um perfil muito comum. Matematicamente, você não consegue identificar que isso não é uma hipérbole, isso não é uma parábola, tá? Agora, qual é o comportamento desse gráfico? Você está vendo que a energia ela começa muito alta, aí ela vem caindo, aí ela sobe um pouco de novo e ela fica próxima de zero. Eu vou avaliar esse gráfico, só que eu vou avaliar ele de trás para frente. O que significa avaliar de trás para frente? Olha aqui, você tem no eixo Y a energia, certo? Você tem no eixo X a distância. Que distância que é essa? Distância entre os átomos. Normalmente a gente avalia um gráfico como? Na maneira como ele aumenta, não é? Da maneira como ele aumenta. Só que eu vou fazer do contrário. Vou fazer daqui para cá. Porque fica mais fácil da gente entender o comportamento, o que acontece com esse gráfico, tá? Então eu não vou avaliar ele da maneira que você está acostumado. Mas dá para acompanhar. Ó, vamos lá. Começando em função da distância maior. Por que eu começo da distância maior? Vamos pensar. Se a gente tiver um pouco de bom senso, distância maior, a distância que eu estou falando aqui, como eu disse, é a distância entre os átomos. Se a distância entre os átomos é grande, ó, tum, tum, significa que eles estão isolados, não é? Átomos distantes estão ligados? Obviamente não. Nesse instante, ou nesse ponto do gráfico, com os dois átomos bem distantes, tá? Qual é a tendência natural? A tendência natural é que os átomos se aproximem. Porque como a gente falou, quando eles se aproximam, a sua energia diminui. E quando sua energia diminui, a ligação é feita. Nesse ponto, se a tendência dos átomos é se aproximar, tem um predomínio de forças de atração. Porque um átomo vai se atrair com o outro e a ligação vai ser feita. Beleza. Então, neste ponto do gráfico, eu tenho um predomínio de forças de atração. Aí o que vai acontecendo? Ó, os átomos eles vão se atrair. E se eles vão se atrair, a distância entre eles ela vai diminuir. Se a distância vai diminuir, eu estou caminhando para cá, concorda? Estou caminhando para a esquerda. Aí, olha aqui, ó. A energia está próximo de zero. Aí eles vão se aproximando, a energia vem diminuindo. Energia vem diminuindo, energia vem diminuindo, energia vem diminuindo. Aí ela chega na menor energia possível. Na menor energia possível, o que acontece? Falei quando eu expliquei a regra do octeto. Na menor energia possível, o que eu tenho? Os átomos ligados, compartilhando elétrons, tá? No caso, este gráfico é importante citar, ele vale só para ligação covalente, tá? Não vale para ligação iônica. O aspecto que eu falei energético sobre a ligação, ele vale para iônica, mas este gráfico aqui,
ele explica a ocorrência das ligações covalentes. O gráfico da ligação iônica ele é um pouquinho diferente. Ele também tem energia menor, mas ele é um pouco diferente o perfil gráfico, a curva é diferente, tá certo? Então, neste ponto aqui, como eu estava te falando, a energia é menor. E na energia menor eu tenho as ligações sendo formadas. Eu tenho ligação covalente sendo formada nesse ponto aqui. Aí, esse valor aqui marca justamente o comprimento da ligação, que é a distância entre os átomos. As ligações têm tamanho, obviamente. E ele marca aqui, ó, a energia da ligação. Qual é a energia da ligação entre esses dois átomos azuisinhos que eu coloquei? Beleza? Então, qual é a sequência de eventos que eu tenho na formação de uma ligação? Átomos isolados se aproximam, então a distância vem diminuindo. Junto com a diminuição da distância, tem uma diminuição da energia. A hora que a energia chegar no menor valor possível, a ligação covalente está feita. Beleza. E se eu continuar diminuindo a distância? Se eu continuar diminuindo a distância, olha o que acontece com a minha energia. Ó. Eu estou caminhando para a esquerda ainda. Se eu continuar diminuindo a distância, ou seja, se eu continuar aproximando muito meus átomos, a energia vai lá em cima, ó, ela dá um salto grande. Por que a energia dá um salto grande? Porque começa a ter repulsão entre os núcleos. Então, um núcleo positivo começa a ter muita repulsão com o outro, quando eu aproximo demais. E aí a energia vai lá em cima porque deixa de ser estável. Beleza? Então é dessa forma que eu explico esse gráfico. Aqui, átomos isolados, predomínio das forças de atração. Aqui, átomos ligados. Se eu continuar aproximando muito eles, um núcleo repele o outro e a gente tem predomínio de forças de repulsão, tá? Beleza. Dito isso, a gente vai tentar entender a característica da ligação covalente. Vamos lá. Bom, ligação covalente, ela vai ocorrer a partir da interação entre um ametal e um ametal ou um ametal e um hidrogênio. Então vamos lá, fazendo uma comparação com o que a gente já conhece. A ligação iônica, ela era feita entre um metal e um ametal, não era isso? Os átomos, eles tinham características totalmente opostas. Um doava, o outro recebia. Um formava cátion, o outro formava ânion. Então os átomos que eu unia na ligação iônica, eles eram muito diferentes. Mas aqui, quando eu ligo um ametal em outro ametal, os átomos têm características semelhantes, eles têm propriedades semelhantes, propriedades periódicas, tá? Quando eu ligo um ametal e um hidrogênio, eles também têm propriedades semelhantes. Então, aqui na ligação covalente, eu não vou ter doação dos elétrons. Não tem formação de cátion e ânion, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter, neste caso, um compartilhamento de elétrons. Então, esse compartilhamento de elétrons, ele acontece por quê? Porque eu estou ligando elementos com características parecidas, não exatamente iguais, mas muito parecidas. E se as características são muito parecidas, eu não consigo doar os elétrons. Então, por exemplo, a metal tem raio pequeno, a metal tem energia de ionização alta, a metal tem afinidade eletrônica alta, ele tem eletronegatividade alta. Então, esses elementos, os ametais no caso, eles são bons receptores de elétrons. Então, eu estou ligando dois átomos que são bons receptores de elétrons. Então, eu não consigo doar. Então, eu compartilho. Um par compartilhado significa o quê? Que ele vai valer para os dois átomos. Ele vai contar para os dois átomos. Fechou? Então tá. Bom, o primeiro tipo de ligação covalente que a gente vai falar é a chamada ligação covalente comum, que existe a ligação dativa que a gente vai tentar entender depois. Uma ligação covalente comum, que acontece entre ametais ou ametais e hidrogênio, tá? Ela pode ser feita da seguinte maneira. Eu peguei dois exemplos e eu vou tentar ligar carbono, que tem essa distribuição eletrônica aqui. Então, o carbono tem número atômico igual a 6. E ele tem essa distribuição aqui, um S2, 2S2, 2P2. Vou tentar ligar o carbono no cloro. O carbono ligado no cloro, eu tenho o cloro como um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Vou tentar ligar esses dois elementos por uma ligação covalente comum, tá?
Presta atenção. Olha para a camada de valência do carbono. Ó. A camada de valência do carbono ela tem 2 mais 2, 4 elétrons, certo? Pela regra do octeto, quem tem 4 elétrons precisa compartilhar 4 para poder ficar com 8. O cloro está com 2 mais 5, está com 7. Quem tem 7 precisa compartilhar 1 para poder chegar no 8. Não precisa. Consequentemente, eu posso dizer que o carbono tende a fazer 4 ligações, enquanto o cloro tende a fazer uma. Então tá. Dito isso, o primeiro jeito que eu represento um átomo é essa chamada fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis. O que é essa fórmula de Lewis? A fórmula de Lewis é uma representação que ela representa para cada um dos átomos participantes das ligações somente os seus elétrons da camada de valência. Então, ó, presta atenção. O carbono tem 6 elétrons no total, não tem? Mas quantos estão na camada de valência? 4. O que eu fiz? Pus um carbono com 4 bolinhas aqui. Pode colocar xizinho? Pode. Não faz diferença, tá? Mas pode ser bolinha ou xizinho. Então eu fui lá e coloquei um carbono com 4 bolinhas para representar seus 4 elétrons na camada de valência. Aí que eu fiz? O carbono precisa fazer 4 ligações, certo? Aí eu fui lá e compartilhei um par com este cloro. Olha esse cloro aqui. O cloro tem quantos? Ele tem 5 mais 2, 7, não é isso? Então, o cloro 2, 4. Tá faltando um parzinho aqui, tá? Mas teria que ter mais 2 bolinhas. Acho que no desenho deve ter saído na hora de eu tirar. Mas teria que ter mais duas bolinhas. Repara que nos outros tem, tá? Deve ter saído ou sumido ali nas representações. Ou às vezes sumiram até na caixa de texto. Mas enfim, o cloro é que teria que ter mais 2 bolinhas, tá? Bom, o que acontece aqui? Este cloro ele vai compartilhar um par com o carbono. Então ele ficou com 2, tem mais 2 aqui, 4, 6, com mais 2 aqui ficou com 8. Então repara que o par compartilhado, ó, ele conta para os dois átomos, o azulzinho e o vermelhinho. Então ele vai contar para o cloro e vai contar para o carbono, tá? Então eu tenho 2, 4, 6, 8. Ficou estável? Ficou. Só que quando o carbono se ligar a um cloro só, vai faltar mais 3 ligações para ele, certo? Porque o carbono estava com 4 e quando ele faz uma ligação ele ficou com 5. Bom, aí eu vou ligar outro cloro aqui. Quando eu ligo outro cloro aqui, 2, 4, 6, 8, esse cloro ficou estável. O carbono fez sua segunda ligação. Se ele estava com 4, ele passou a ter 6. Então, ainda faltam 2. Ainda faltam 2 pares para ele compartilhar. Para isso, eu vou ligar outro cloro. 2, 4, 6, com mais o compartilhado 8. Aí, este cloro ficou estável, esse cloro já está estável porque está com 8, esse aqui está estável porque está com 8. Só que o carbono agora ficou com 7, está faltando mais um, não é? Aí eu vou lá e ligo outro cloro. Então eu ponho mais um cloro com 7 elétrons aqui, beleza? Quando eu ponho um cloro com mais 7 elétrons aqui e compartilho mais um, ficou todo mundo estável. Por que ficou todo mundo estável? Todos os cloros estão com 8, então 2, 4, 6, 8. O carbono tem 1, 2, 3, 4 pares compartilhados. 4 pares compartilhados dão 8 elétrons no total. Ficou todo mundo estável. Beleza? Então essa é a nossa fórmula eletrônica. A fórmula eletrônica, como eu falei, ela só representa elétrons da camada de valência. Então o cloro tem 17, não tem? Mas eu só ponho o 7 que ele tem na camada de valência. Faço os compartilhamentos. Aí aqui sempre surge uma seguinte dúvida. Normalmente, quando você vai fazer essas fórmulas, ou quando vocês vão fazer essas fórmulas, você não sabe que direção que você põe os compartilhamentos. Então tem gente que pergunta, eu podia fazer na transversal, podia ter feito torto. Não importa a direção que você vai fazer aqui. Então a fórmula eletrônica de Lewis, tá? Ela não tem que ser fiel à geometria da molécula, a posição das ligações no espaço, tá? Eu coloquei uma para cada lado aqui, porque ficava mais claro o desenho. Agora, na dúvida, se você não souber, faz em qualquer direção, faz na diagonal, na transversal,
desde que você faça os compartilhamentos corretos. Então a fórmula eletrônica de Lewis, fórmula eletrônica no caso, ela não precisa ser fiel à geometria. Esses compartilhamentos eles podem ser feitos em qualquer direção. Anota isso, beleza? Então não se preocupa. A dica que eu dou qual que é? Se você está numa prova aberta, por exemplo, uma segunda fase, você tem que fazer esses compartilhamentos aí, você tem que fazer uma fórmula eletrônica. A dica que eu te dou qual que é? Usa o rascunho, faz os compartilhamentos pensando na regra do octeto, depois você passa limpo e põe nas direções que facilitem o examinador corrigir a sua prova. Tá? Rascunha a molécula na fórmula de Lewis e depois você passa limpo. Beleza? Então tá, mas não é o único tipo de fórmula que eu tenho. Eu posso usar uma fórmula que eu chamo de estrutural. Ó. Como é que é a fórmula estrutural dessa molécula? Na fórmula estrutural, cada par compartilhado eu substituo por um traço. Então, ó, 1, 2, 3, 4 pares compartilhados, 4 tracinhos. Tem fórmula, e você vai encontrar isso em alguns exercícios, tem fórmula que ele põe os tracinhos e ele põe as bolinhas. E aí, tá errado então? Não tá. Quando a gente for falar de geometria molecular, para você entender de maneira clara a geometria das moléculas, muitas vezes eu vou fazer isso também. Eu vou colocar uma fórmula estrutural e eu vou colocar os pares que não são compartilhados. Você sabe que tem par que não é compartilhado aqui, ó. Os cloros todos têm pares não compartilhados, mas eu não os coloco aqui. Só que em determinadas situações eu posso fazer isso. Eu vou colocar os pares não compartilhados na minha fórmula estrutural, só para você entender a geometria. Você não é obrigado a fazer isso, beleza? Mas você encontra em muitos exercícios representados assim. Então, uma fórmula estrutural com bolinhas ou xizinhos, tá? Isso acontece em geral quando ele quer te dar a ideia da geometria. Quando você tem que ver se a molécula é piramidal, se ela é angular, se ela é trigonal, tá? Tetraédrica. Então, vai chegar a hora da gente fazer isso aí, mas não é obrigado a fazer isso aí. Você usa muito essa fórmula estrutural, vocês devem lembrar, lá na orgânica. Na orgânica você usa muito a fórmula estrutural. Repara que na orgânica, nunca ou muito dificilmente eu ponho par não compartilhado. Então eu vou colocar só tracinhos para carbono, para hidrogênio, para oxigênio, tá? E além da fórmula estrutural, eu tenho a chamada fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? É a quantidade real de átomos que eu tenho na molécula. Então essa molécula é feita para um carbono para 4 cloros, CCl4. E aí sempre surgem algumas dúvidas. Ah, Estopa, eu podia ter colocado Cl4C? Sempre surge dúvidas em relação à ordem que você vai colocar esses elementos. Aí é o seguinte, a ordem depende da classe do composto. Por exemplo, se o composto é orgânico, você põe primeiro carbono, depois hidrogênio, depois oxigênio, depois nitrogênio. Mas, por exemplo, se o composto for um hidreto, pode vir o hidrogênio primeiro. Por exemplo, HCl. A água, por exemplo, a água vem o hidrogênio primeiro, mas o NH3 vem o hidrogênio depois, da direita. Então, isso depende da classe de compostos. A ordem que você vai colocar esses símbolos dos elementos depende da classe de compostos. Para os orgânicos vai ser um, para os ácidos vai ser outro, para as bases vai ser outro. Isso depende da função. Por hora, não se preocupa com isso, porque você vai entender como fazer ou onde colocar esses elementos. E aí é o seguinte, em relação a essa fórmula molecular, cabe fazer uma observação. Muitos exercícios e muitos livros, muitos livros, eles trazem, tá, os compostos covalentes como sendo compostos moleculares. O que é uma molécula? Qual é a definição correta do que é uma molécula? Uma molécula, pela definição, ela é uma porção limitada de átomos unidos por ligação covalente. Então, ó, isso aqui é uma molécula de CCl4, tá? É uma porção limitada de átomos. De quantos átomos? 1 de carbono e 4 de cloro, de 5 átomos no total, tá? Então é uma porção limitada por 5 átomos e esses átomos estão unidos por ligação covalente. Então isso é uma molécula. Uma porção, a água é uma molécula. Uma porção limitada de átomos unidos por ligação covalente. Então, toda vez que no exercício, no texto, qualquer que você tiver, ele estiver falando de compostos moleculares, está falando de compostos covalentes. Agora, tem composto que é covalente, mas não é molecular.
Por exemplo, se você pegar o grafite da sua lapiseira, o grafite ele é constituído de carbono. No grafite é carbono substância simples, então é carbono ligado em carbono. O carbono é um ametal. Carbono ligado em carbono, então é ametal com ametal. Então o carbono grafite ele está unido por ligação covalente. Carbono diamante. Mas o carbono grafite, quando eu escrevo sua representação, você não põe número de átomos, concorda? Você não põe, igual eu faço CCl4, você não põe carbono 13, você não põe o índice de átomos, entendeu? Ele não tem atomicidade. Por quê? Porque o carbono na forma grafite ele não forma moléculas. Então, o que eu digo em relação ao carbono grafite e ao diamante? O carbono grafite e o carbono diamante, eles são covalentes. Sim. Eles são moleculares? Não. Então, todo composto molecular é covalente? Sim. Todo composto covalente é molecular? Não. O carbono grafite é covalente, mas ele não é molécula. O carbono diamante ele é covalente, mas ele não é molécula. Tá? É interessante fazer essa ressalva conceitual. Beleza? Então, a gente já conhece os principais detalhes da ligação covalente comum. Precisamos fazer algumas observações aqui, ó. Eu vou tentar ligar dois átomos de oxigênio um no outro. Presta atenção num detalhe. Dois átomos de oxigênio. Então, dois átomos de oxigênio, olha para a distribuição eletrônica do oxigênio, ó. Um S2, dois S2, dois P4. Então, ó, tá com 6 elétrons na camada de valência, não é isso? Presta atenção, com 6 elétrons na camada de valência, o oxigênio precisa fazer quantas ligações? 2 para ter 8, né? Então, o que vai acontecer? Se eu quiser ligar um oxigênio no outro, olha o que eu vou ter que fazer. Ó, 2, 4, 6. 6 elétrons da camada de valência do oxigênio. Esse aqui, 2, 4, 6. Se eu ligar um oxigênio no outro, se eu compartilhar um par só, eles vão ficar os dois com 7. Então eu vou ter que compartilhar dois pares com o mesmo átomo. Quando eu compartilho dois pares com o mesmo átomo, sua fórmula estrutural fica O dupla O. A molecular fica O2. Então o gás oxigênio ele tem dois pares compartilhados com o mesmo átomo. A gente chama isso de ligação dupla. Então é uma ligação covalente normal dupla. Mas eu também posso ter ligações triplas, como a gente vai ver aqui agora. Olha para o nitrogênio. Fazendo sua distribuição eletrônica de 7 elétrons, um S2, 2S2, 2P, 3. 3 mais 2 deu 5 elétrons, certo? Quem tem 5 elétrons precisa fazer 3 ligações, precisa compartilhar 3 pares. Bom, se ele precisa compartilhar 3 pares, o que vai acontecer? Ó, nitrogênio, um vermelhinho e o outro azulzinho, tá? Esse aqui, 2 com mais 3 vermelhinhos aqui, 5. 2 azulzinhos com mais 3 azulzinhos, 5, certo? O que aconteceu? Compartilhei um par, compartilhei outro par, compartilhei outro par. Olha aqui, 2, 4, 6, 8, estável. 2, 4, 6, 8. Todo mundo com 8, todo mundo estável. Igual no oxigênio, ó. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Então, eu precisei fazer 3 ligações, compartilhar 3 pares com o mesmo átomo. E como é que fica na fórmula estrutural? Uma ligação tripla na molecular N2. Então você está percebendo que eu posso fazer ligações simples, eu posso fazer ligações duplas e eu posso fazer ligações triplas. Então tá. Então, ó, quando eu tenho um par compartilhado, minha ligação é chamada de simples. Quando eu tenho dois pares compartilhados, eu chamo de ligação dupla. Quando eu tenho 3 pares compartilhados, eu chamo de ligação tripla, tá? Beleza. Essas ligações, elas também podem ser classificadas em sigma ou pi. Vai chegar a hora da gente entender o que é uma ligação sigma ou pi, beleza? Uma ligação sigma e uma pi, tá? Uma ligação sigma é um compartilhamento de elétrons feito, tá? De maneira frontal. Então, um orbital, tá? Um orbital compartilha elétron com o outro de maneira frontal, um de frente para o outro, assim, ó, certo?
A ligação π é um compartilhamento lateral de elétrons, tá? Então, o que acontece? Quando a sua ligação covalente ela é simples, ela é só sigma. Quando ela é dupla, uma é sigma e a outra é π. Quando ela é tripla, uma é sigma e as outras duas são π. Beleza? Então, aqui, por hora, eu te aconselho decorar. Uma simples sigma, uma dupla, uma sigma e uma π, e uma tripla, uma sigma e duas πs. E aí você consegue perceber uma coisa. Só posso ter uma ligação sigma sempre. Eu não posso ter duas ligações sigma. Ou seja, eu só posso compartilhar dois elétrons de maneira frontal. Os outros compartilhamentos eles têm que ser sempre laterais desse jeito, tá? Então, na simples, sigma, nas duplas, uma sigma e uma π, e na tripla, uma sigma, uma π e uma π, certo? Então, o comprimento das ligações é diferente. Quando eu tenho ligações simples, duplas ou triplas, os comprimentos são diferentes. De que maneira? Ó, quando eu compartilho um par só, os átomos estão numa certa distância, beleza? Agora, imagine o seguinte, eu vou compartilhar dois pares com o mesmo átomo, ligação dupla. Quando eu compartilho dois pares com o mesmo átomo, eles têm que se aproximar um pouco mais, então a ligação fica um pouco mais curta, o comprimento da ligação diminui. Se eu tiver que compartilhar três pares com o mesmo átomo, como é o caso da ligação tripla, três pares com o mesmo átomo, ó, mais curta ainda. Então é o seguinte, a ligação simples ela é maior, aí a ligação dupla ela encurta um pouquinho e a ligação tripla ela encurta mais um pouquinho. Então eu posso dizer que a ligação simples é mais comprida e que a ligação tripla ela é mais curtinha, tá? Beleza. Então, aspectos iniciais sobre essas ligações covalentes aí. Eu tenho um tipo de ligação, tá? Que ela é chamada de ligação covalente dativa ou coordenada. O que acontece nessa ligação covalente dativa? Ó, eu vou pegar como exemplo o carbono, certo? E aí eu vou imaginar que eu quero ligar carbono em oxigênio. Vamos lá. O carbono, pela nossa distribuição eletrônica aqui, ele vai ter 2 com mais 2, ele tem 4 na camada de valência, certo? Quem tem 4 faz 4 ligações covalentes normais. O oxigênio, ele está com 2 mais 4, 6. Então quem tem 6 faz 2. Dito isso, eu posso fazer isso aqui, que é o mais óbvio. É a primeira coisa que todo mundo vai fazer. Então é pegar um carbono, ó. O carbono aqui está ligado com oxigênio. Então, olha aqui, esse carbono, os dois elétrons pretinhos, certo? São os dois elétrons dele. Aí ele ligou no oxigênio, 2, 4, 6. Ficou estável, não ficou? Esse oxigênio ficou com 2, 4, um par compartilhado, 8. 2, 4, 6, 8. O oxigênio ficou estável. Esse carbono, para fazer suas 4 ligações, ó, ele vai fazer mais 2 ligações. Então ele vai se ligar em outro oxigênio. Então ele vai pegar os outros 2 elétrons que sobram para ele, aí ele vai compartilhar mais 2 com outro oxigênio. Então fica 2, 4, 6 e 8. Quando eu faço isso, a molécula que eu fiz, ó, é isso aqui, é a molécula de CO2, não é? O CO2 então tem o carbono fazendo 4 ligações, 2 aqui, 2 aqui. O CO2 tem 2 ligações duplas, tá? Então, tá aí, molécula de CO2. É o raciocínio mais óbvio, tá? E mais claro para todo mundo fazer. Porém, você deve lembrar que existe molécula de CO. CO é monóxido de carbono, CO2 é o dióxido. O monóxido de carbono ele existe e ele é estável. Você estuda isso em biologia, você vê que o monóxido de carbono ele se liga na hemoglobina, não é? Mas como é que o monóxido de carbono se liga? Como é que eu faço a ligação estável entre um carbono e um único oxigênio? Por quê? Ó, olha aqui. Eu peguei um carbono, 1, 2, 3, 4 elétrons e fiz uma ligação com oxigênio, certo? Quando eu faço essa ligação com oxigênio aqui, ó, o oxigênio está com 2, com 4 aqui, 6 e 8.
O oxigênio está estável, não está? Mas o carbono está com 2, 4, está com 2, 4, 6. Está faltando 2 elétrons para o carbono, não está? Ah, então como é que eu resolvo esse problema? Ligar carbono em oxigênio nem sempre tem isso aqui. Nem sempre tem o que tem no CO2. Então, como é que eu explico isso? Olha lá. Tá faltando 2 elétrons para o carbono, não tá? O que você vai fazer? O oxigênio que tem elétrons sobrando, que a gente chama de pares não compartilhados, ele vai compartilhar um par inteiro com o carbono. Quando ele compartilhar esse par inteiro, tá? O que acontece? Ó, par compartilhado conta para os dois. 2, 4, 6 e esse parzinho compartilhado aqui, 8 para o carbono. Para o oxigênio, 2, 4, 6 e 8. Todo mundo está com 8 quando acontece isso, não é? Então eu tenho a molécula de CO. Essa ligação que eu fiz aqui em cima é uma ligação dativa, que eu representei ela com uma setinha. Então a fórmula estrutural do CO é C≪O, dativa do oxigênio para o C. Eu representei aqui a dativa com uma setinha, tá? Só que você vai ver que tem muito livro, muito material que ele já não traz a dativa como setinha. Por que ele faz isso? Quando eu ponho uma dativa com setinha desse jeito aqui, eu posso passar a falsa impressão de que o par é doado, que o oxigênio está dando 2 elétrons para o carbono. E não é isso que acontece, o par é compartilhado. Então, muitos livros trazem a dativa representada só como um tracinho. Porque a dativa é um par, não é? E par eu represento sempre com um traço. Quando eu ponho a dativa sem a seta, fica mais difícil de você enxergar. Para você enxergar numa fórmula estrutural uma dativa sem seta, você tem que ter feito isso. E aí você vai precisar ter feito distribuição eletrônica, você vai precisar saber como é que é a camada de valência de todos eles, tá? Então, fazer a representação da dativa sem a seta dá mais trabalho, mas é o que tem sido feito ultimamente. Pode representar por hora para compreender com setinha, mas muito cuidado com isso. Então, nesse caso, fazendo uma comparação, olha aqui, essas duas ligações que eu estou aqui mostrando, tá? Elas são ligações que são covalentes o quê? Normais, não são? Essas duas aqui. Essas ligações covalentes normais têm um elétron do O e um do C, um do O e um do C. A dativa são 2. Só de quem? Só de quem já está estável. Beleza? Então, a dativa é um par também, só que ela é um par de quem já está estável para quem não está estável. Como é que ficaria a fórmula molecular aqui? Ficaria CO, né? Que é o monóxido de carbono. Então, a ligação dativa ela serve para explicar a estabilidade do CO. Como que o CO existe? A partir da ocorrência dessa ligação. Então, ó, características. Ligação covalente comum. A ligação covalente dativa. Vou comparar uma com a outra. A covalente comum é um elétron de cada ligante no par compartilhado. Então, ó, um elétron do O e um do C. Um do O e um do C. A ligação covalente dativa é um par de elétrons do átomo que já está com o octeto completo. É o átomo que já está estável, certo? A ligação covalente comum é a primeira a ser feita. Então, quando você vai construir a sua estrutura, você nunca vai começar a construir ela a partir da dativa. Você vai começar sempre das covalentes normais. Então, o que eu fiz? Primeiro, no CO, eu liguei o C com o O, C com o O. O O estabilizou, mas o C não. Aí eu fui fazer dativa, certo? Então, você nunca vai começar fazendo ligação dativa. Você vai começar primeiro fazendo as comuns para completar o octeto. Tá? Depois que você fez todas as comuns, se faltar elétron para alguém, aí você vai tentar fazer dativa. Então, ó, a dativa só é feita depois de todas as covalentes normais. Então, para amarrar tudo isso aí, a ligação covalente dativa, ela é feita pelo compartilhamento de um par inteiro de elétrons do átomo que já está com o octeto estável com o átomo, o octeto completo, né? Com o átomo que está com o octeto instável, incompleto. A dativa, ela só pode ser feita com par.
Não existe dativa de um elétron, não existe dativa de 3. Eu posso, por exemplo, se eu tiver 2 pares, fazer 2 dativas, uma com cada par. Mas dativa é só com par. Tá? Então é um par de elétrons de quem já está estável com o octeto completo, compartilhado com quem está instável de octeto incompleto. Essa é a característica da ligação covalente dativa. Tá? Beleza. Então, construção das fórmulas estruturais e eletrônicas. O que a gente vem fazendo aqui, tá? A construção das fórmulas, ela passa muito, tá? Pelo raciocínio em função da regra do octeto. Mas o que acontece na maior parte dos exercícios? A gente vai partir de uma fórmula molecular. Então, eu vou começar de uma fórmula molecular e aí eu vou fazer as fórmulas estruturais e eletrônicas. Então, aquilo que a gente fez, por exemplo, tá? Para o O2, para o N2, para o CCl4, eu não costumo fazer a construção daquele jeito, partindo do elemento sozinho e fazer suas ligações. Igual fazer na ligação iônica, por exemplo. Então, na ligação iônica você pegava o Na, o Cl, distribuía os elétrons e fazia as ligações. Aqui é um pouco diferente. Aqui eu começo do contrário. Eu pego uma fórmula molecular, CO2, água, H2S, certo? H2SO4. E a partir dessa fórmula molecular, eu vou construir uma fórmula estrutural e uma fórmula eletrônica. Para fazer essa construção, você vai precisar encontrar aquele átomo que a gente chama de central. Quem é o átomo central? Ele tem duas características. Quais as características? Primeiro, ele está em menor número na fórmula. No CO2, quem está em menor número? O carbono. É um carbono para 2 oxigênios. Na água, quem está em menor número? O O, H2O, certo? Aí, stop, e se tiver 2 com o mesmo número? Aí, ó, você vai escolher quem faz mais ligações. Então, se você tiver 2 átomos na fórmula molecular que tem o mesmo número, você vai escolher aquele que faz mais ligações, certo? E aí você vai fazer a sua construção da molécula. Então, por exemplo, o SO3. Quem é o central? É o S, certo? Por que o S é o central? Porque eu tenho um enxofre. Ele está em menor número na fórmula. Enquanto o oxigênio tem quantos? 3. Para a gente ganhar tempo, ó, o enxofre está no grupo 16. Quem está no grupo 16 tem 6 na camada de valência. O oxigênio também está no grupo 16. Então ele tem 6 na camada de valência também. Começo minha construção a partir do central. S. Beleza, S com 6 elétrons. Primeiro eu faço todas as covalentes normais, certo? O enxofre vai ter que fazer 2 covalentes normais, porque 6 até 8 faltam 2. Ó, fiz uma covalente normal. Só que a molécula, aqui, ela não é SO. Ela é o quê? SO3. Então, eu já coloquei um oxigênio, tá faltando colocar mais 2. Quando eu ponho esse oxigênio aqui, tá todo mundo estável já, ó. 2, 4, 6 e 8. Esse oxigênio, 2, 4, 6, 8. Tá todo mundo estável. Mas a molécula não é SO, ela é SO3. Fiz todas as covalentes normais, o que eu vou fazer agora? Dativa. Vou pegar o S e vou compartilhar um par com outro oxigênio. Ó, este par que sobra aqui, eu compartilho com o O. Par compartilhado conta para os dois. 2, 4, 6, par compartilhado 8. Ficou estável. A molécula desse jeito está SO2, mas ela não é SO2, ela é SO3. Não está sobrando mais um par aqui? Tum. Mais uma ligação dativa. Então, o SO3 ele tem 2 covalentes normais e 2 dativas, certo? Então, está construída a minha estrutura. A partir de uma fórmula molecular, encontrando o átomo central, eu determinei sua fórmula estrutural. Fórmula, no caso, fórmula de Lewis, fórmula estrutural de Lewis, tá? Ou fórmula eletrônica. Então, outra coisa que a gente observa, pois quando você for construir sua fórmula, evita ligar átomos iguais. Por quê? A partir do momento que você fez as covalentes normais, o que muita gente quer fazer?
Bom, quando eu fiz minhas covalentes normais, ó, minha molécula estava desse jeito. Vou voltar aqui, ó. Tava SO, certo? Ah, os outros dois oxigênios que faltam eu vou pôr por dativa, certo? Ah, eu vou fazer uma dativa então desse O para o outro oxigênio. Não. Evita fazer ligações entre átomos iguais. O único elemento que tem a tendência de fazer ligação com ele mesmo, quem que é? O carbono, lembra? Que faz cadeia carbônica. Então, quando você for fazer a construção de uma molécula, evita ligar oxigênio em oxigênio, S em S, certo? Carbono em carbono não dá, porque na maior parte das vezes isso acontece. Na orgânica acontece muito, mas evita. O único elemento que tem a tendência de se ligar nele mesmo e formar cadeias é o carbono. Então, eu não podia fazer minha dativa desse par nem desse par. Eu fiz minha dativa do S. Por quê? Quando eu faço minha dativa do S, ó, fica S ligado em O. E não O ligado em O. E aí eu fiz minha outra dativa aqui. Beleza? Então, ó, na construção das estruturas, acha o átomo central, faz os compartilhamentos normais. Se faltar átomo para você encaixar, você vai fazer suas dativas. Ó, na fórmula estrutural vai ficar desse jeito. E aí eu tenho a construção da fórmula estrutural e da fórmula eletrônica aqui. As duas fórmulas representadas. Tá? Outra coisa que você está observando, ó. S, dativa O, dativa O. Aqui, ó, eu poderia ter colocado, tá? As dativas em qualquer direção, como eu já te disse. Mas, de maneira bem simples, o que você está observando em relação a essas dativas? Consegue perceber que ela está partindo do S? Anota isso. Em geral, as ligações, em geral, não é regra, tá? Em geral, as ligações dativas, elas partem do central para os periféricos. Ó, central, periféricos. Os três oxigênios. Central, periféricos, tá? Então, em geral, a dativa parte do central para os periféricos. Não é uma regra isso. Eu não estou dizendo que isso é uma regra e que isso vai acontecer sempre. Mas na maior parte dos compostos é assim que ela faz. É assim que ela é feita. Então, é um par de quem já está estável para quem não está estável, sempre a fim de completar o octeto. Fechou? Mais uma formulazinha para a gente encerrar. Ó, eu vou construir o ácido sulfúrico, que é um pouquinho mais complicado. Aí tá lá. Antes de eu construir o ácido sulfúrico, eu preciso te dar uma informação que você vai aprender possivelmente ao longo desse ano. O ácido sulfúrico ele é um oxiácido. E em sendo um oxiácido, o hidrogênio dele obrigatoriamente tem que vir ligado ao O, tá? Então, eu preciso dessa informação porque senão eu posso construir uma outra molécula que também seja H2SO4, mas que não seja na prática o ácido sulfúrico, que não tenha os dois hidrogênios ionizáveis. Isso pode acontecer muitas vezes. Então, toda vez que você tiver um oxiácido, H2SO4, HNO3, você vai ter que ligar o hidrogênio no O. H3PO4, vai ter que tentar ligar o hidrogênio no O. Então, ó, o hidrogênio deve vir ligado ao O. Como eu não posso ligar átomos iguais, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o hidrogênio no O e o O eu ligo no central. Porque aí eu garanti que eu liguei 3 átomos que são diferentes. Então vamos lá. Quem é o central aqui? Central aqui é o S. O S é o meu central, ó. Olha aqui. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? O S tem 6, como a gente já tinha feito a distribuição no slide anterior. O oxigênio também tem 6. O hidrogênio tem 1, tá? Então, o que acontece? O S está aqui, ó. Ele tem 2, 4, um desse par e um desse. 6. O que eu fiz? Liguei o hidrogênio no O para garantir que ele é um oxiácido. E o O eu liguei no central, S. Hidrogênio no O e o O no central. Comecei das covalentes normais, tá? Ó, minhas dativas estão com setinha. Quando eu fiz todas as minhas covalentes normais, ó, o que aconteceu? Minha molécula tá H2SO2, não é isso?
Só que a molécula não é H2SO2, ela é H2SO4. Tá faltando 2 oxigênios, não tá? Se tá faltando 2 oxigênios, esses 2 oxigênios eu vou colocar como aí? Vou colocar por dativa. Então, ó, fiz minhas covalentes normais, liguei um S no O e o O no H, um S no O e o O no H. O S tinha que fazer 2 ligações, né? A gente já viu isso. Ele tem 6 na última camada, 6 na camada de valência. O O tem que fazer 2 ligações. Tá feito. Tá feito. O hidrogênio tem que fazer uma só. O hidrogênio, ele tem um elétron na camada de valência só. Como é que eu encaixo os outros 2 oxigênios? Dativa. Aí, ó, de novo, posso fazer dativa do oxigênio para o oxigênio? Não. Vou fazer dativa da onde? Do central para o periférico. Do central para o periférico. Tá? Essa é a estrutura da molécula de H2SO4. Tá? Representada dessa maneira aqui. Beleza? Então, ó, repara que aquele não pôs a dativa com setinha. Então, covalente normal, covalente normal, covalente normal, covalente normal. 2 dativas que ele pôs sem a setinha. Tá certo? Aí, ó, eu também posso representar com uma duplazinha aqui. Mas isso aqui eu te explico quando eu falar de exceções à regra do octeto. Ainda não é hora de eu tentar te explicar essa fórmula aqui, não. Por hora, essa aqui é conveniente para a gente e ela atende nossos requisitos, nossas demandas todas. Então, o H2SO4 ele tem 1, 2, 3, 4 covalentes normais e 2 dativas, tá? Partindo sempre do central, como eu estou te falando. Então, S de central, fiz as covalentes normais, uma com O, outra com outro O, uma com H, outra com H, outra com outro O, certo? Construí a estrutura, acabei todas as covalentes normais, a molécula estava estável, por quê? Hidrogênio está com 2, oxigênio está com 8, oxigênio com 8, hidrogênio com 2. Esse enxofre estava com 2, 4, 6, 8, certo? Estava todo mundo estável. Só que a molécula não é H2SO2, ela é H2SO4. Aí eu ponho outros 2 oxigênios aqui. Fechou? Então, construção das fórmulas está aí. Próximo tópico que a gente vai falar mais, vai ser na próxima aula, é as exceções à regra do octeto. Fechou? Por hora eu encerro por aqui, senão a gente se estende muito. Ok? Aí a gente fala das exceções à regra do octeto e fala da ligação metálica. Fechou? Então, a gente se encontra numa próxima para terminar esse conteúdo. Beleza?